Houve um tempo em que a humanidade se desviou do caminho da retidão, afundando-se em pecado e corrupção. Os corações dos homens estavam endurecidos e a maldade prevalecia sobre a terra. Mas mesmo nas sombras mais densas, uma luz brilhava. Essa luz era a fé e a obediência de um homem chamado Noé. Este é o relato da incrível jornada de Noé, uma história de fé, julgamento e redenção que ecoa através dos séculos até os dias atuais. Mas antes, caso você ainda não seja um inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal e assim não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like, assim você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e nos ajuda a transmitir essa mensagem de esperança para mais pessoas. A história de Noé e a Arca ocorre em um período marcado pela decadência moral e espiritual da humanidade. Segundo o relato bíblico, após a queda do homem no jardim do Éden, a corrupção se espalhou pela terra, levando a humanidade a afastar-se cada vez mais dos caminhos de Deus. A maldade e a violência tornaram-se predominantes e a sociedade se afundou em uma espiral descendente de egoísmo e injustiça. A narrativa começa com uma descrição sombria do estado da humanidade, onde a maldade dos homens era grande na terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Gênesis capítulo 6 e versículo 5. Este é um retrato contundente da condição moral da humanidade na época de Noé. A depravação era tão generalizada que não havia quase nenhum vestígio de retidão ou justiça. Em meio a esse contexto sombrio surge Noé como uma figura notável. Ele é descrito como um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6 e versículo 9. Enquanto a maioria se entregava à corrupção e à depravação, Noé se destacava como uma luz em meio às trevas, mantendo uma relação íntima com o divino. Noé é introduzido na narrativa bíblica como um homem justo e íntegro, que andava com Deus. Gênesis capítulo 6 e versículo 9. Em um mundo corrompido pela maldade e pela violência, ele se destaca como uma figura notável, cuja vida é marcada pela retidão e pela devoção ao divino. Noé não é apenas um homem bom em um mundo mau. Ele é um homem que mantém uma relação próxima com Deus, uma comunhão espiritual que o distingue em meio à escuridão moral que o cerca. É nesse contexto que Noé recebe o chamado de Deus para uma missão extraordinária, a construção de uma arca para preservar a vida durante o dilúvio iminente. Em Gênesis capítulo 6 e versículos 13 e 14, Deus diz a Noé: "Resolvi acabar com todos os seres humanos, pois a terra está cheia deles. Farei isso porque eles mesmos encheram a terra de violência. Portanto, construam uma arca de madeira de cipreste." Esse é o início do chamado divino a Noé, uma ordem direta para construir uma embarcação que se tornaria o meio de preservação da vida em meio à catástrofe iminente. Para Noé, esse chamado é tanto uma honra quanto uma responsabilidade. Ele compreende a gravidade da situação e a importância de obedecer às instruções divinas. Em um mundo onde a maioria se entregou à maldade e à corrupção, Noé é escolhido por Deus como um instrumento de salvação para a humanidade e para toda a criação. Ele é chamado a ser um líder espiritual e um exemplo de fé e obediência em meio ao caos que o rodeia. O chamado de Noé por Deus é uma demonstração da soberania divina e da confiança de Deus em escolher indivíduos justos para cumprir seus propósitos na terra. Noé não é apenas um homem comum, ele é um homem escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Seu chamado nos lembra da importância da fidelidade e da obediência aos desígnios divinos, mesmo quando esses desígnios parecem desafiadores ou incompreensíveis aos olhos humanos. Ele nos ensina que, assim como Noé, cada um de nós tem um propósito especial e uma missão a cumprir neste mundo, e que devemos estar dispostos a responder ao chamado de Deus com fé e coragem. Após o chamado de Deus, Noé recebe instruções detalhadas sobre como construir a arca que serviria como meio de preservação da vida durante o dilúvio iminente. Essas instruções divinas são específicas e abrangentes, indicando não apenas o propósito da arca, mas também seus detalhes técnicos e construtivos. De acordo com o relato bíblico em Gênesis capítulo 6 e versículos 14 a 16, Deus instrui Noé a construir a arca de madeira de cipreste,
com compartimentos internos, e revestida interna e externamente com betume, uma substância impermeável. As dimensões da arca são especificadas como sendo 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, o que equivale aproximadamente a 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13,7 metros de altura. Essas instruções detalhadas são um testemunho da providência e do cuidado de Deus para com Noé e sua família, assim como para com toda a criação. Elas demonstram a seriedade do propósito divino por trás da construção da arca e a importância de seguir rigorosamente as orientações recebidas. Além das dimensões físicas, as instruções divinas também incluem a provisão para a entrada de luz e a ventilação adequada dentro da arca, garantindo o conforto e o bem-estar dos seres vivos que seriam abrigados ali durante o dilúvio. A obediência de Noé às instruções divinas é um testemunho de sua fé e confiança em Deus. Apesar das dimensões monumentais e do desafio aparentemente impossível de construir uma embarcação dessa magnitude, Noé não vacila em sua obediência. Ele segue cada detalhe das instruções divinas, confiante na providência e na orientação de Deus. A construção da arca não é apenas um ato de obediência, mas também um ato de fé. Noé acredita nas promessas de Deus e nas instruções que recebe, mesmo quando elas parecem ir além da compreensão humana. Sua fé é um exemplo inspirador de confiança absoluta no poder e na fidelidade de Deus, mesmo em face das circunstâncias mais desafiadoras. A construção da arca é um dos aspectos mais marcantes e desafiadores da história de Noé. Após receber as instruções detalhadas de Deus, Noé e sua família embarcam em uma jornada monumental de construção que testa sua fé, determinação e perseverança. A tarefa de construir uma arca de dimensões tão gigantescas, capaz de abrigar uma grande variedade de animais e seres vivos, é uma empreitada que vai além dos limites da compreensão humana. No entanto, Noé não hesita em obedecer ao chamado divino e começar a trabalhar na construção da arca, confiando na providência de Deus para fornecer-lhe os recursos e a orientação necessários para cumprir essa missão aparentemente impossível. A construção da arca é um processo trabalhoso e demorado que demanda anos de esforço, dedicação e sacrifício por parte de Noé e sua família. Eles enfrentam desafios inúmeras vezes ao longo do caminho, desde a seleção e preparação dos materiais até a montagem e acabamento da embarcação. No entanto, eles perseveram, mantendo-se firmes em sua fé e confiança em Deus. Enquanto Noé e sua família trabalham incansavelmente na construção da arca, eles se tornam alvo de zombaria e incredulidade por parte daqueles ao seu redor. A maioria das pessoas não compreende a natureza e a finalidade da obra que Noé está realizando e ridiculariza sua fé e obediência a Deus. No entanto, Noé permanece inabalável em sua determinação, sabendo que está cumprindo a vontade de Deus e confiando na promessa divina de proteção. A construção da arca é não apenas um ato de obediência, mas também um testemunho público da fé e da devoção de Noé a Deus. Sua determinação em enfrentar os desafios e superar as adversidades mostra sua confiança inabalável no poder e na fidelidade de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Ao final, a arca é concluída e pronta para cumprir sua missão de preservar a vida durante o dilúvio iminente. A construção da arca é um lembrete poderoso da importância da obediência, da fé e da confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores. É um testemunho da capacidade de Deus de capacitar e fortalecer aqueles que confiam nele, permitindo-lhes realizar grandes obras em seu nome. Após a conclusão da construção da arca, conforme as instruções divinas, Noé e sua família testemunham um dos momentos mais extraordinários da história, a entrada dos animais na arca. Segundo as instruções de Deus, Noé deve levar consigo pares de cada espécie de animal, garantindo a preservação de toda a vida durante o dilúvio iminente. Esse evento é mais do que uma simples coleta de animais. É uma demonstração do poder e da providência de Deus. Noé e sua família observam maravilhados enquanto os animais vêm de todas as direções, guiados pelo próprio Deus, para entrar na arca. De todas as partes da terra, animais grandes e pequenos, selvagens e domesticados, se reúnem em harmonia, cumprindo o propósito divino de preservação da vida.
A entrada dos animais na arca é um testemunho da soberania de Deus sobre toda a criação. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, e sua mão está por trás de cada detalhe desse evento milagroso. Os animais entram na arca em paz e em obediência, cumprindo o propósito para o qual foram criados e confiando na providência divina para protegê-los durante o dilúvio iminente. Para Noé e sua família, a entrada dos animais na arca é um lembrete vívido do compromisso de Deus em preservar a vida e cumprir suas promessas. Eles testemunham o poder e a fidelidade de Deus em ação, confirmando sua fé e fortalecendo sua confiança na providência divina. Além disso, a entrada dos animais na arca também é um sinal da responsabilidade e do privilégio que Noé e sua família têm de cuidar e preservar toda a criação de Deus. Eles são chamados a serem zeladores da terra e dos animais confiados a eles, garantindo sua segurança e bem-estar durante o dilúvio e além. O dilúvio é o evento central e cataclísmico da história de Noé e da arca. É a manifestação da justiça divina diante da corrupção e da maldade que haviam se espalhado pela terra. O dilúvio é uma intervenção divina destinada a purificar a criação de toda a impiedade e restaurar a ordem e a justiça na terra. De acordo com o relato bíblico em Gênesis 7, as águas do dilúvio foram desencadeadas após Noé e sua família terem entrado na arca e Deus ter fechado a porta. Durante 40 dias e 40 noites, as chuvas caíram incessantemente, inundando toda a terra e cobrindo todas as montanhas, exterminando toda a forma de vida que existia na superfície da terra. O dilúvio é um evento de proporções épicas que altera drasticamente a paisagem da terra e aniquila toda a vida que não foi preservada dentro da arca. É um lembrete poderoso do poder e da soberania de Deus sobre a criação, mostrando sua capacidade de exercer juízo e justiça sobre o pecado e a maldade da humanidade. Para Noé e sua família, o dilúvio é um teste definitivo de fé e confiança em Deus. Enquanto as águas subiam e a destruição se espalhava, eles permaneciam seguros dentro da arca, confiando na promessa divina de proteção e preservação. É um momento de provação e purificação, onde a fé deles é posta à prova em meio à devastação e ao caos que os rodeiam. Além disso, o dilúvio é um lembrete da importância da obediência e da justiça aos olhos de Deus. A maldade e a corrupção que haviam se espalhado pela terra foram punidas com o juízo divino, enquanto Noé e sua família, por sua obediência e retidão, foram preservados da destruição. A saída de Noé da arca é um momento de grande significado e simbolismo na narrativa bíblica. Após 40 dias e 40 noites de dilúvio, as águas finalmente recuam e a arca repousa sobre as montanhas de Ararat. É então que Noé, sua família e todos os animais que estavam com eles dentro da arca testemunham o início de uma nova era. Esse momento de saída da arca é um símbolo poderoso de renascimento e renovação. Após o dilúvio ter purificado a terra da maldade e da corrupção, Noé e sua família têm a oportunidade de começar de novo, em um mundo purificado e transformado. É um momento de esperança e gratidão, pois eles emergem da arca para testemunhar a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Noé abre a porta da arca e, com cautela e reverência, dá os primeiros passos para fora. Ele respira fundo o ar fresco e contempla a paisagem que se estende diante dele. As montanhas emergem das águas, os pássaros voltam a voar nos céus, e a terra parece vibrar com vida e renovação. É um momento de admiração e louvor a Deus pela sua fidelidade e misericórdia. À medida que Noé e sua família descem da arca, eles são recebidos por um mundo transformado. Eles testemunham os sinais da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com um dilúvio, como o arco-íris que se estende no céu, como um lembrete constante dessa aliança divina. É um momento de renovação da aliança entre Deus e a humanidade, onde Noé e sua família se comprometem a viver em obediência e gratidão ao Criador. A saída de Noé da arca é também um momento de responsabilidade renovada. Noé é chamado a ser um zelador fiel da terra e dos animais que foram confiados a ele. Ele entende o privilégio e a responsabilidade de cuidar da criação de Deus e se compromete a fazê-lo com integridade e diligência. A aliança de Deus com Noé é um dos pontos mais significativos e reconfortantes na história da arca e do dilúvio. Após Noé e sua família saírem da arca e testemunharem a renovação da terra,
Deus estabelece uma aliança eterna com toda a humanidade, representada pelo próprio Noé. Essa aliança é um compromisso divino de amor, cuidado e proteção, que nunca será quebrado. Deus expressa sua aliança com Noé e toda a criação de várias maneiras. Primeiro, ele promete nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Ele coloca o arco-íris no céu como um sinal visível dessa promessa, para lembrar a humanidade de sua fidelidade e misericórdia. O arco-íris é uma manifestação tangível do amor de Deus, um lembrete constante de sua graça e compromisso para com seus filhos. Além disso, Deus estende sua aliança além de Noé, prometendo abençoar toda a descendência dele e de seus filhos. Ele os convida a se multiplicarem e encherem a terra, garantindo-lhes sua proteção e providência ao longo de suas vidas. Essa promessa é uma demonstração do amor incondicional de Deus pela humanidade e sua vontade de abençoá-la e guiá-la em todos os momentos. A aliança de Deus com Noé é também um lembrete do seu poder redentor. Mesmo após o dilúvio ter purificado a terra da maldade, Deus continua a oferecer seu perdão e sua graça à humanidade. Ele dá a Noé e a toda a sua descendência uma nova chance de viver em comunhão com Ele, de seguir seus caminhos e de experimentar a plenitude da vida que Ele oferece. Essa aliança é mais do que um simples acordo entre Deus e o homem. É um testemunho do seu amor e compromisso inabaláveis com sua criação. É uma promessa de esperança e renovação, de perdão e redenção, que ecoa através dos séculos até os dias de hoje. E é um convite para todos nós a vivermos em comunhão com Deus, a confiarmos em sua promessa e a celebrarmos sua graça e bondade em nossas vidas. A história de Noé e a Arca não é apenas um relato antigo, mas uma mensagem atemporal de esperança, fé e renovação. Ela nos lembra de que, mesmo nos tempos mais sombrios e desafiadores, Deus está presente e atuante na história da humanidade, oferecendo esperança e salvação àqueles que confiam nele. A história de Noé nos lembra da importância da obediência e da fidelidade a Deus, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. Noé foi fiel às instruções de Deus, mesmo quando enfrentou a zombaria e a incredulidade daqueles ao seu redor. Sua história nos desafia a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando somos confrontados com oposição e adversidade. Além disso, a história de Noé nos ensina sobre a soberania e a fidelidade de Deus. Mesmo em meio ao dilúvio, Deus preservou Noé, sua família e os animais na arca, cumprindo sua promessa de proteção e salvação. Isso nos lembra de que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, podemos confiar na providência e no cuidado de Deus. A história de Noé também nos desafia a sermos zeladores responsáveis da criação de Deus. Noé foi encarregado de preservar não apenas sua família, mas também todas as formas de vida na terra. Isso nos lembra da importância de cuidarmos da terra e dos animais confiados a nós, agindo como administradores responsáveis do dom precioso da vida. Em última análise, a história de Noé é uma mensagem de esperança e renovação. Assim como a terra foi renovada após o dilúvio, podemos encontrar renovação em nossas próprias vidas através da fé e da confiança em Deus. Não importa quão desafiadoras sejam as circunstâncias, podemos confiar na promessa de Deus de que Ele está conosco em todos os momentos, nos sustentando, guiando e nos dando esperança para o futuro. Que a história de Noé nos inspire a viver vidas de fé, obediência e esperança, confiando na promessa de Deus de que Ele está conosco sempre até o fim dos tempos. Não se esqueça de se inscrever no canal Palavra e Adoração para mais conteúdo inspirador e edificante. Se esta história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, espalhando a luz da verdade e da esperança em um mundo que tanto precisa. Juntos podemos fazer a diferença, guiados pela fé e pela graça divina. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível jornada através da história de Noé e a Arca. Que esta narrativa inspire e fortaleça sua fé, lembrando-nos do poder e da fidelidade do nosso Deus. Não se esqueça de explorar outros vídeos inspiradores em nosso canal e de se juntar a nós em nossa busca pela verdade e pela sabedoria divina. Até a próxima. Que a paz de Deus esteja sempre com você. Amém.